Oi, meus queridos, bom ver vocês de novo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Que Deus abençoe a cada passo da sua vida neste dia. Amém? Nós vamos agora prosseguir com a segunda parte daquele assunto que nós estávamos falando, sobre o que acontece quando os pastores deixam de pregar contra o pecado. E nós temos base em 2 Samuel, o texto base, e estamos falando especificamente da vida de Davi. Não teria outro exemplo melhor para a gente falar que nesse estudo do que a vida de Davi. Não só do pecado que ele cometeu, mas do coração arrependido que ele teve em voltar para Deus e se humilhar diante do Senhor, reconhecer o seu erro e alcançar o perdão de Deus, né? Então, fica ligado, nós vamos passar mais uma parte para você e não perca a conclusão desse estudo, porque vai ser de muita valia para você, vai ser de muito crescimento espiritual para você. Talvez é algo que você precisa ouvir, é algo que você precisa entender na palavra de Deus. Talvez você está passando por essa situação, a gente não sabe, né? E querendo ou não, a gente, quando a gente está vivendo uma vida assim, no pecado, ou algo que a gente fez terrível contra Deus, a gente fica perdido se não tiver uma orientação em que caminho a gente deve seguir, em que direção a gente tem que ir, se existe alguma solução para o nosso problema. E é isso que eu quero passar para você, é isso que eu quero fazer você entender, que existe uma solução, não importa o que você fez ou deixou de fazer, o que você fez contra a palavra de Deus, contra Deus em pessoa. E Deus não tem, você vai entender nesse estudo, até o término dele, que Deus não tem intenção nenhuma de te condenar de imediato pelo seu erro. Porque errar todos nós erramos, pecar todos nós pecamos, mas muitas vezes quando nós nos afogamos no pecado, nós temos aquela tendência de se afastar de Deus. E é aí onde que está o perigo, é aí onde fica o pior da história. Porque quando nós estamos afundados no pecado, nós não temos forças para chegar diante de Deus, nos ajoelhar com o coração destruído e falar: Senhor, me perdoa. Então eu quero que você fique atento, fique ligado nesta palavra, porque ela vai te ajudar a sair da situação que você está. Ela vai te ajudar a encontrar um caminho, uma maneira de sair dessa situação. E eu não estou falando que é só palavra minha, é a palavra de Deus que vai falar ao seu coração. Bem, se não tivesse havido um Natã na vida de Davi, se não houvesse uma palavra penetrante e profética, Davi nunca teria alcançado o êxito. Davi poderia ter acabado como Saul, porque Saul ignorou a palavra profética de Samuel. Então Davi poderia terminar essa história morto espiritualmente, sem a direção do Espírito, perdendo toda e qualquer intimidade com Deus. Bem, ao ouvir a abrasadora palavra de Natã, ainda que ela fosse amorosa, Davi se lembrou que outra vez, em outro dia atrás, que um outro rei anterior a ele, que era Saul, foi avisado por um profeta. Davi tinha ouvido o aviso de Samuel ao rei Saul. Ele tinha ouvido a respeito da reação
dividida de Saul, confessando: eu pequei. Eu não creio que Saul tinha gritado do interior da alma dele, como Davi fez aqui. Pequei contra o Senhor. Foi isso que Davi falou para Natan. Pequei contra o Senhor. Saul não teve essa atitude. Davi viu por experiência própria as ruínas, as ruinosas mudanças que sobrevieram a Saul. Este rei piedoso guiado pelo Espírito, que nós estamos falando de Davi, passa depois a rejeitar continuamente, aliás, Saul passa a rejeitar continuamente as palavras reprovadas do Espírito, trazidas por um santo profeta. Logo, Saul começou a andar segundo a sua própria vontade, totalmente o oposto de Davi, em amargura, em rebeldia, e finalmente o Espírito Santo se afasta de Saul. Visto que ele rejeitaste a palavra do Senhor, ele também, a palavra diz que ele também, o Senhor, rejeitou a ti. Foi isso que o profeta falou para Saul. Para que não sejas rei. O Senhor se tinha rejeitado, ele tinha rejeitado a Saul. Saul acabou buscando uma feiticeira em busca de orientação. Ele confessa a ela, que Deus se desviou de mim, Deus não desvia de ninguém. Deus já não me responde porque você não procura ele para ele te responder. Então, nós temos que prestar atenção nessas coisas. E Deus não fala para mim nem através pelos profetas Deus fala comigo. Nem por sonhos. Por isso é que eu te chamei aqui, ele falando para a feiticeira. É por isso que eu te chamei aqui, para que você me revele o que eu devo fazer. Então, quer dizer, Saul já não tinha mais força e nem coragem para procurar nenhum profeta de Deus, nem para procurar Deus, ele próprio. Então, Davi lembrou de toda essa loucura que Saul fez. Do medonho terror cercando esse homem que impediu a entrada da palavra de Deus na vida dele. De repente, a verdade penetrou em seu próprio coração. E Deus não é respeitador de pessoas. Eu pequei como Saul, Davi disse. E agora, aqui está um outro profeta diante de Davi, num outro momento, me dando a palavra de Deus, como Samuel deu a Saul. O Senhor, Senhor, ele diz, eu pequei contra ti. Por favor, não retire de mim o seu espírito, como o Senhor fez com Saul. Davi escreve assim, eu reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, Senhor, contra ti somente eu pequei. E fiz o que é mal diante dos teus olhos. Purifica-me, Senhor, cria em mim um coração puro, não me repulses da sua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Olha só as palavras de Davi. Um comentarista aqui sugere que, a despeito do arrependimento de Davi, ele nunca teria recuperado da queda. Ele aponta que a Bíblia diz muito pouco sobre qualquer vitória de Davi após esse tempo. Antes, ele sugere que Davi meramente foi esvaecendo até a morte. A verdade é que Davi pagou sérias consequências pelo seu pecado. Na verdade, ele profetizou um julgamento contra ele próprio. Ele diz a Natan que o homem rico que roubara a cordeira do homem pobre deveria restaurar 4 vezes. E foi exatamente isso que aconteceu na vida de Davi. A criança a qual Betseba deu à luz morreu em poucos dias. E 3 outros filhos de Davi, Amon,
Absalão e Adonias. Todos eles tiveram mortes prematuras, mortes fora da hora. Assim Davi pagou o seu pecado com 4 dos seus próprios cordeiros, que eram seus filhos, que ele mesmo profetizou com a sua própria boca. Bem, mas a Bíblia claramente mostra que todas as vezes que retornamos para o Senhor, em arrependimento genuíno, de coração, Deus responde trazendo reconciliação e restauração absolutas na nossa vida. Nós não temos que acabar como Saul acabou a vida dele, descendo à loucura e ao terror como ele fez. Nem temos de esvaecer da vida aguardando passar o tempo em uma vergonha silenciosa até que o Senhor nos leve. Pelo contrário, o profeta Joel nos assegura de que Deus se envolve imediatamente assim que nós voltamos para ele. Joel capítulo 2, versículo 13. Diz assim: rasgai o vosso coração e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Olha o que diz em Joel. Bem, surpreendentemente, Deus então nos dá essa incrível promessa. Em Joel 2, capítulo 2, versículo 25 e 26, ele diz assim: restitui-vos, ei, os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Comereis abundantemente e vos fartarei. E louvarei o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado, diz o Senhor. O Senhor promete restaurar tudo. É preciso entender aqui que quando a profecia foi dada, Deus já havia pronunciado julgamento sobre Israel. Mas o povo se arrependeu. E Deus diz: agora farei coisas maravilhosas para vocês. Vou restaurar tudo o que o diabo roubou. Olha só, meus queridos, a terna misericórdia de Deus permite aos piores dos pecadores dizer: não sou um viciado em droga, não sou um alcoólatra, não sou um adúltero, sou um filho de Deus. Com todos esses direitos dos céus para minha alma, não vivo sobre mais condenação, pois o meu passado ficou totalmente para trás. Eu não preciso pagar por qualquer pecado passado, porque Jesus pagou o preço por mim. E mais, ele diz: quer restaurar tudo em mim. Que Jesus restaurará tudo em mim. Aqui está a verdade. O que acontece com Davi nesta hora? Ele ouviu a palavra de Deus por meio do profeta Natã, se arrependeu e obedeceu. E como resultado, passou o resto da sua vida crescendo no conhecimento de Deus. O Senhor trouxe grande paz na vida de Davi. E com o tempo todos os seus inimigos foram silenciados. No entanto, a prova mais clara da restauração de Deus na vida de Davi e o seu próprio testemunho. Leia o que Davi escreveu nos dias próximos da sua morte. Ele diz lá em 2 Samuel 22, versículo 2 e 3 assim: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu rochedo em que eu me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Isso não é um testemunho de alguém que tenha se esvaecido.
Segundo Samuel 22, versículos 7, 17 e 20, diz assim, Davi diz assim: clamei ao meu Deus, ele ouviu a minha voz, me tornou e tirou das muitas águas, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Acabamos de estudar tudo o que Davi fez para desagradar o Senhor. Contudo, depois de tudo isso, Davi foi capaz de dizer: o Senhor se agrada de mim. Acabamos de estudar tudo o que Davi fez para desagradar o Senhor. Contudo, mesmo depois de tudo isso, ele é capaz de dizer: o Senhor se agrada de mim. Aqui está o porquê Davi será para sempre conhecido como um homem segundo o coração de Deus. É porque, rápida e genuinamente, ele se arrependia dos seus pecados. No livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 18, diz: o que guarda a repreensão será honrado. Deus irá te honrar. E se você amar e obedecer à repreensão divina. As repreensões as repreensões da disciplina são o caminho da vida, simplificando a palavra condenatória de Deus e produz vida. Amém? Ao ler esse relato, o Espírito Santo não me deixou prosseguir enquanto ele não me mostrou a verdade poderosa nesta palavra. Após estudar essa passagem por inteiro, comecei a pensar: ó Senhor, tu vais ser misericordioso comigo, como foi com Davi? Tu vai mandar uma palavra poderosa, expondo o pecado, como ele fez? Por favor, Senhor, se algum dia eu carregar ou fizer concessões, me ponha sob repreensão, Senhor. Uma repreensão piedosa de um profeta que não tenha medo de expor o pecado. Eu creio que um dos maiores dons misericordiosos de Deus para a igreja são os seus ministros fiéis, que amorosamente nos repreende por nossos pecados. Agradeço a Deus por esses pastores do tipo de Natã. É difícil de achar, mas tem. Pessoas que não têm medo de ofender presbíteros, pessoas que não têm medo de ofender diáconos, de ofender evangelista, ou até mesmo outros pastores do ministério. Ou os membros ricos da igreja, que eles têm medo de perder. Ficam face a face com qualquer um para expor as suas iniquidades com carinho e amor. Eu quero te dar uma ilustração aqui de um pastor. Ele diz assim, claro, não é todo mundo que quer uma repreensão assim. Olha só o que ele diz. Algumas pessoas de nossa lista de correspondência nos dizem: não gosto de abrir as suas cartas, porque sempre me sinto desconfortável quando eu as leio. São muitos ineverantes, não posso servir um Deus como o seu. As pessoas escrevendo para ele, que está sempre apalpando a minha alma para expor alguma coisa. Você precisa amansar a mensagem. Não dá para mim isso aí. Sei como um pastor amoroso, eu tenho de ser cuidadoso com o meu tom. Mas não posso me preocupar por pregar verdades condenatórias. Aí eu pergunto, o que acontece com a igreja quando os pastores não mostram mais as iniquidades? Me fala onde Davi teria acabado se Natã não mostrasse isso para ele. Se não tivesse Natã para mostrar a sua iniquidade, o que teria acontecido com Davi? Aonde Davi ia terminar?
Você tem que entender o que Natan estava bem consciente do que o poderoso rei poderia mandar matá-lo a qualquer hora. Ele tinha visto Davi perdendo as estribeiras várias vezes lá no palácio. Então, por que Natan não disse: eu vou apenas ser amigo de Davi, vou orar por ele e sempre vou estar presente se ele precisar de mim? Tenho que confiar que o Espírito Santo irá convencê-lo. O que teria acontecido se Natan tivesse tido essa atitude? Creio que sem a palavra condenatória de Natan, Davi teria caído sobre o pior julgamento visto pela humanidade. O pior julgamento possível, e Deus devolver você ao pecado. Deter toda a ação do Espírito Santo na sua vida. E exatamente isso que está acontecendo com muitos cristãos hoje na igreja. Eles escolhem ouvir apenas pregações leves, que alimentam seu ego, que reafirmam a carne, o dom da sua carne, alimenta a sua carne, não o espírito. Onde existe uma palavra que condene, não pode haver o pesar piedoso pelo pecado. E onde não existe pesar piedoso pelo pecado, não pode haver arrependimento. Há só dureza de coração. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9 e 10, assim: me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados segundo Deus. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Olha só isso. Paulo diz que o seu clamor contra o pecado do Coríntios produziu nele contristamento piedoso, que os levou ao arrependimento. Por sua vez, isso produziu neles ódio pelo pecado, temor santo de Deus e desejo de uma vida reta. Porém, isso nunca teria acontecido se ele não houvesse pregado uma palavra aguda para Corinto, penetrante, condenatória. Os motivos de Paulo falar com tanta força aos coríntios foi para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós, diante de Deus. Em outras palavras, eu quero dizer, eu não estava tentando vos enervar ou condenar vocês. Eu expus o seu pecado para que vissem o quanto eu vos amo e me preocupo por vocês. Quanto o Espírito Santo bate na porta do seu coração, às vezes soa como pancada dura. Mas, na verdade, é Deus mostrando o seu terno amor. Sem uma palavra assim, meu amado, Davi certamente iria cair sobre um tremendo julgamento. Ele já tinha passado o ano todo em seus negócios, sem um pingo de arrependimento, sem alguma vez ter enfrentado o que tinha feito. Ele não ouve nenhuma palavra de repreensão ou correção. Então, cada dia que passava, o pecado se tornava mais fácil de tirar da mente. Mas o seu exército ainda estava tendo vitórias decisivas. Por fora, tudo parecia que está indo bem para Davi. Mas era só por fora. Só por fora. Tudo parecia estar bem, mas tenha certeza que Davi tinha dificuldade para dormir à noite. Ele provavelmente levantava todo dia com uma nuvem negra pairando sobre ele. O fato é que ninguém que seja íntimo de Deus, seja íntimo do Senhor, pode permanecer confortável enquanto viver no pecado. Vou te dar um exemplo aqui. Eu li um testemunho de um pastor que dizia assim: eu escolhi um querido irmão nosso que suspeitava estar tendo um caso. Quando eu perguntei isso a ele, ele negou veementemente.
Aí, um mês depois, ele pôde falar comigo, à tarde e à noite. Quando eu o encontrei, ele estava chorando arrasado. Ele confessou: pastor, há semanas que eu estou vivendo um inferno na minha vida. Eu menti para você e menti para Deus. Tenho vivido uma vida em adultério. Tenho sentido a repetição de todas as mensagens e já ouvi do púlpito, de cada palavra de exortação que o Senhor deu, e não consegui silenciar a palavra de Deus. O Espírito Santo diariamente recordava a esse homem todas as pregações expiatórias de pecado que ele tinha ouvido. Ele foi levado ao arrependimento pela lembrança dessa palavra pregada no púlpito. E agora vou te dar um exemplo diferente. Uma irmã em Cristo que escreveu dizendo: pastor, estou casada com o meu marido há 20 anos. Eu o amo, mas provavelmente vou ter que deixá-lo. Eu vou ter que divorciar dele. Apesar de não querer isso, eu não consegui entender por que esse homem de Deus, que vai sempre à igreja comigo, iria começar a deteriorating tanto assim no seu caráter. Ele se tornou desonesto comigo, ela diz, e uma grande muralha cresceu entre nós. Logo, ele se tornou um estranho para toda a nossa família. Eu não podia tocar no assunto. Eu orei, fiz tudo para tentar entender o porquê ele está se afastando de mim. E então eu descobri o porquê, diz ela. Ele estava preso na pornografia desde que nós casamos. E algum tempo antes disso, pastor, ele ainda se declara a ser cristão e vai à igreja comigo, mas se recusa a deixar isso. Se recusa a deixar a pornografia. Esse homem está prestes a perder a sua família e o seu lar. Diz ser nascido de novo e que vai para o céu. Que céu que esse homem está indo? Eu quero te perguntar uma coisa aqui. O que você acha que ele precisa? De um tapinha nas costas? E de uma palavra de certeza? Será que precisa de um pastor dizendo: está tudo bem contigo, amigo? Ô, irmãozinho, está tudo bem. Jesus te ama. Será que é isso que ele precisava? Não, nunca, jamais. Ele precisa de um Natan na vida dele. De alguém que te diga: você é culpado. Ele precisa ser desperto, ter o fogo do Espírito Santo ardendo sobre ele. Caso contrário, será entregue ao pecado e finalmente destruído. Davi não foi destruído porque Davi o escolheu se voltar para Deus. Ele não foi destruído porque ele decidiu não se ignorar a Deus. Ele tinha na sua mente as consequências que era perder a presença de Deus e ter o Espírito Santo saindo da vida dele. Quando isso acontece na vida da pessoa, quando Deus se afasta de você e o Espírito Santo se afasta de você, naturalmente você é entregue às trevas. Você é entregue a Satanás. Aí Satanás tem o livre-arbítrio de fazer o que ele quer da sua vida. Está pronto até para te matar, se for o caso. Então, querido, não deixe que o seu pecado, não deixe que a sua circunstância de vida, algo que você fez ou está fazendo, ou fez, venha tirar você do foco de Deus. O que eu estou querendo dizer? Eu te peço que você procure a se consertar o mais rápido perante Deus. Eu te peço que eu estou te apressando a se humilhar diante de Deus o mais rápido possível e pedir perdão por tudo o que você fez. Mas não venha da boca para fora. Você tem que vir de coração.
Deus tem que ver que realmente dentro do seu coração você está arrependido. Então faça isso. Se você fizer isso, Deus vai usar a sua vida. Deus vai curar a sua vida. Deus vai restaurar a sua vida. Deus vai transformar a sua vida. E Deus vai fazer aquilo na sua vida que Ele já programou, predeterminou, predestinou desde o ventre da sua mãe. Então eu te peço que você não jogue fora a sua oportunidade. Ainda tem chance de você mudar. Ainda tem chance de você adquirir os favores de Deus sobre a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Pai querido, abençoe essa pessoa, cada um que está ouvindo essa mensagem. Obrigado porque nós pudemos concluir, Pai, a parte 2 desse estudo. E eu te peço, Senhor, que essa palavra possa concluir, ó Deus, tudo aquilo que ela veio concluir, restaurar tudo aquilo que ela veio restaurar na vida dessas pessoas que estão ouvindo. Pai, cura o espírito, cura a carne, cura a alma desta pessoa. Querido, se você ouviu e aceitou essa palavra de coração, se você ainda não tem certeza da sua salvação, eu quero que você ore comigo. Pai querido, ore assim comigo. Pai querido, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu te peço que o Senhor perdoe todos os meus pecados. Eu não posso mais viver sem o Senhor. Eu não posso viver mais afastado do Senhor. Escreve meu nome no livro da vida. Me limpa, Senhor, da cabeça aos pés com o teu sangue. Me purifica com o teu sangue. E me faz uma nova criatura. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor. E nunca mais me deixe voltar para o que eu era antes. Me ajude a ser um novo homem, me dê força, direciona a minha vida. No nome de Jesus. Se você fez essa oração, eu creio que você nasceu de novo e que o seu nome está escrito no livro da vida. Que Deus te abençoe e até a próxima para a fase 3, para a terceira parte da pregação. Um abraço, que Deus te abençoe, no nome de Jesus.